Olá pessoal, mais um vídeo aqui nas minhas redes sociais. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre essa crítica que fazem chamando de politicamente incorreto o crimes, né? E apontando alguns excessos como exemplo. E esses excessos existem. No meu entendimento, são minorias. Então vamos lá. Vamos lá. Esses dias eu estava conversando com um amigo aí e citei o caso de um humorista. Eu nem falei que ele era humorista, eu falei o nome dele, né? E apontei a ignorância que ele tem sobre Paulo Freire e ele dizer que não gostava de Paulo Freire, que Paulo Freire faria mal para a educação brasileira, né? Porque ele disse. Só que esse fato ocorreu em uma entrevista. Isso não era um show. Não, ele não estava fazendo um show, não estava num palco, num espetáculo humorista ou nem no seu perfil em rede social contando piada. Ele estava dando uma entrevista e falando sério. Então veja bem, existe humorista, humorista é uma profissão como qualquer outra. Quando ele está exercendo a sua profissão, ele é humorista. Quando ele não está exercendo a sua profissão, porque ele não trabalha 24 horas, ele é um cidadão comum, como eu, como você. E a opinião dele, às vezes, tem muito mais valor. Por que a opinião dele teria muito mais valor? Porque ele pode estar muito mais preparado do que a maioria das pessoas. Ele pode ter uma formação superior em uma determinada área e saber e ser versado naquele assunto. E encontrou no humor, porque tem um talento natural, uma forma de ganhar mais dinheiro, etc. e tal, e deixou aquela sua formação principal de lado. Então, imagina, o cara é um grande advogado, de repente ele descobre o talento para o humor, ele vai ganhar mais dinheiro como humorista do que como advogado. Tá? Estou citando um exemplo. É possível que isso aconteça? Bom, pegue os grandes humoristas aí, veja quanto eles ganham e aí precisa de... São poucos, né? Os profissionais aí. Eu citei advogado, poderia ser, sei lá, engenheiro, poderia ser arquiteto e etc e tal. Então, pode acontecer, né? Então, o humorista, ele é uma profissão. Mas ele é um cidadão comum também. Então, ele tem vontades, desejos, tem valores, opina sobre política e diversos assuntos, às vezes com muito mais conhecimento, talvez até de quem é profissional da área, tá, né? Enfim. Agora, o que nós temos que levar em consideração é que com as redes sociais, com a internet, e até mesmo sem ela, porque poderia estar no rádio ou na TV, a opinião de um humorista famoso, ela tem muito mais alcance do que a de qualquer outro cidadão comum, né? Então, qualquer humorista aí, a opinião dele tem o dobro de alcance da minha opinião, da sua opinião, não interessando o conteúdo. Pode ser que a minha opinião seja mais qualificada? Pode, não estou dizendo que seja. Pode ser, pode. Mas a dele tem muito mais alcance. E a gente precisa sim diferenciar o trabalho dele da opinião dele, da hora em que ele está no palco ou nos seus perfis de redes sociais trabalhando e da hora que ele está concedendo uma entrevista ou emitindo uma opinião, né? Eu tenho com meu irmão um canal de humor, né? Que é pouco visualizado, mas é pelo menos 10 vezes mais do que esse aqui, onde eu emito opiniões, né, sem tom nenhum humorístico, né?
Então vamos supor, né, hipoteticamente, que um dia a gente consiga, graças ao meu irmão, porque eles têm um talento para o humor, a gente consiga o sucesso. É claro que a minha opinião aqui, ela passará a ter mais alcance, se isso acontece. Então, a opinião de humorista, quando opinião, vale como a de qualquer outro. É claro que nós não devemos cobrar do humorista a seriedade e o decoro que tem que ter, por exemplo, uma autoridade, né? Quem são autoridades? Os políticos, de modo geral, né? As autoridades constituídas, enfim. Essas pessoas precisam ter mais decoro. Bom, é preciso separar também esse decoro, digamos assim, essa solenidade do trabalho da pessoa e do seu momento de lazer. Porque todos nós, em certa medida, com raras exceções, temos lá o nosso momento de humor, fazemos nossa piadinha e assim vai, e etc e tal. Né? E hoje, como câmera está por todos os lados, celular filmando por todos os lados, uma autoridade, uma pessoa aí de, sei lá, alta autoridade, pode emitir uma opinião aí num churrasco, numa confraternização, numa festa, contar uma piadinha aí, digamos, politicamente incorreta, cair nas redes e a pessoa cair de pau em cima, a autoridade falou isso, falou aquilo. Não, ele estava ali no ambiente de trabalho dele, trabalhando, tal. A seriedade tem que ser no ambiente de trabalho, né? E a não seriedade, digamos assim, no caso dos humoristas também, né? Então você não tem que considerar o que ele faz lá. Então, detalhe, tem humorista que é considerado muito ruim, pro meu gosto. Tem humorista que é muito ruim pro seu gosto. E nessa hora, o que a gente faz? A gente simplesmente não assiste. Tem humorista só que eu não gosto. Não assisto. Né? Eu gostava, né? Porque não tem mais, infelizmente. Isso vale também pela idade. Dos Trapalhões, da escolinha do professor Raimundo. Os jovens não gostam, gostam dos stand-up de hoje. E o stand-up de hoje, às vezes, tem coisa que é politicamente incorreta, coisa que não é bacana, coisa que não sei o quê, e aquela coisa toda e etc. Né? E aí você não gosta, ou você não assiste. E eu fiquei sabendo aí de um humorista de stand-up extremamente famoso, de grande sucesso, que está tendo dificuldades com o seu trabalho. Que é o Léo Lins. Eu nem sabia quem era, fiquei sabendo agora recentemente. E aí eu fui dar uma olhada lá no show dele. Pra mim, horrível. Tem piadas politicamente incorretas, não sei o quê. Tem. Bom, dentro do que eu pude assistir, eu não vi nada de ofensivo diretamente a uma pessoa. Ele faz ali aquelas piadas dirigidas ali às comunidades, minorias, etc e tal, horrível, ruim, mas eu não vi, uma coisa do outro mundo, né? E foi só um pedacinho também, eu não sei se não existe. O que eu vi foi pouco. Até porque, como eu não gostei, não tem continuidade, né? Então é isso. Bom, se tem, eu não sei, aí que decidam, né? Não sou eu que vou decidir, até porque eu não tenho poder nenhum para isso. Mas eu penso que precisa ter uma certa medida nas coisas, né? Tudo isso que eu vi dele péssimo era durante o trabalho dele. Eu nunca vi uma entrevista dele, até porque eu não conheço direito, nem sabia da existência dele até uma semana atrás. Nunca vi uma entrevista dele falando seriamente. Então não sei quem é. Imagina pessoalmente como que não deve ser. Ninguém tem ideia, né? Sim, ninguém tem ideia. Uma minoria que conhece ele intimamente sabe como é. O grande público, os seus fãs não sabem. São fãs do trabalho dele, não necessariamente da pessoa. É preciso diferenciar isso. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.